Na reta final das provas nacionais e europeias, o Handball Magazine está de volta para lhe contar o que se passou na jornada 22 do campeonato Placar Handball 1, na ronda 20 do campeonato Primeira Divisão Feminina. A convidada da rubrica Time Out é a treinadora Ana Seabra, que há poucos meses assumiu o comando técnico das espanholas do Atlético Guardés, que foi finalista vencido da European Cup Feminina. Olá, sou Ana Seabra e esta semana estou no Handball Magazine. Na ronda anterior ao clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto, os Leões cumpriram na recepção ao ABC Minho e com este desfecho vão defrontar os campeões nacionais como líderes do campeonato Placar Handball 1. Os minhotos, que se apresentaram em Alvalade com baixas de peso no plantel, foram resistindo ao crescimento do Sporting e ao intervalo registava-se no placar 18-13. 5 golos a separar as duas equipas, que foi de resto o máximo verificado na primeira parte. Na segunda metade, o rumo dos acontecimentos foi mais favorável aos Leões, que fecharam as contas em 37-29. Face à derrota do Emblema de Braga, o Águas Santas milanesa aproveitou para regressar ao quarto lugar, após vencer por 28-27 e com muitas dificuldades a Artística de Avanca, em casa. A equipa de Ricardo Moreira até chegou ao intervalo na frente por 17-12, mas na segunda parte ia vencer por 7 golos de vantagem, perdeu forças e permitiu uma recuperação da Artística, que culminou no empate a 25 golos. A reta final do jogo foi equilibrada e os 3 pontos ficaram na meia. Ainda nesta jornada, Futebol Clube do Porto, Póvoa e Benfica venceram os respectivos jogos fora de portas, enquanto que Marítimo e Vitória foram felizes em casa. Esta é a classificação nesta altura, com o top 3 a manter-se intacto e com destaque para as subidas do Águas Santas ao quarto lugar e do Póvoa ao nono. O ABC Minho mantém-se em posição europeia e a Artística de Avanca, Académico de Viseu, Ada Maia e Ginásio de Santo Tirso em zona de descida. Na antepenúltima jornada do Campeonato Primeira Divisão Feminina, a Academia de São Pedro do Sul garantiu matematicamente o terceiro lugar, ao derrotar o CIR 1º de Maio, perseguidor direto, por 22-28. Os mesmos 6 golos de diferença finais estiveram também presentes ao intervalo, num jogo em que a equipa da Marinha Grande apenas liderou nos minutos iniciais, antes das sampedrenses se distanciarem e nunca mais abdicarem da dianteira. Numa partida importante nas contas da manutenção, o Arca Alpendurada recebeu e venceu o Clube de Handball de Lessa por 21-20 e distanciou-se de zona delicada. A equipa comandada por Alexandre Monteiro não festejou, sem sofrer, num jogo difícil em que o Emblema de Lessa da Palmeira lutou olhos nos olhos pelo mesmo objetivo. Ao intervalo, o Arca Alpendurada liderava por 12-10. O Benfica venceu o CS Madeira e está agora a uma vitória do bicampeonato. O Colégio de Gaia venceu o Maia Stars e Madeira SAD e ABC Minho encerraram a jornada 20 com triunfos fora de casa. Sem mudanças nos 3 primeiros, a luta acentuou-se no quarto lugar, com o CIR 1º de Maio e Colégio de Gaia agora em igualdade pontual e com o ABC Minho atento e com menos 2 pontos. Na corrida pela permanência continuam as 6 últimas equipas da tabela, com o Clube de Handball de Lessa e Maia Stars em pior posição. Numa noite histórica para o handball da Turquia, o contingente português do Atlético Guardés regressou à Espanha com a medalha de prata da European Cup, após perder o segundo e derradeiro jogo da final por 33-20. A formação comandada por Ana Seabra até trazia do país vizinho uma vantagem de 6 golos, mas diante dos seus adeptos, o Antalya Konyaaltı, equipa que eliminou o Benfica nos oitavos, foi implacável e ainda na primeira parte reverteu as contas da final e saiu para o descanso com 9 golos à maior no jogo, 3 no agregado. Na segunda parte, a equipa turca continuou a crescer, enquanto que o Atlético Guardés continuava pouco eficaz e a perder forças até ao final. A guarda-redes turca Sevilay Öcal assumiu um papel determinante para a conquista daquele que foi o primeiro título da história de um clube turco nas competições europeias. A internacional portuguesa Sandra Santiago, que neste jogo marcou 8 golos, foi a melhor marcadora da final da European Cup, com um total de 15 golos assinalados nos 2 jogos, e também a melhor marcadora do Atlético Guardés em toda a competição, com 70 golos. Olá,
sou Ana Seabra e esta semana estou no Handball Magazine. A minha mudança de chip entre ser jogadora e de repente passar para a carreira de treinadora foi muito complicada, porque gostou muito, eu ia para os jogos e ficava com as lágrimas nos olhos porque realmente foi muito difícil. Só para aí há 2 ou 3 anos estava a treinar com alguém e disse assim, curei-me, eu acho que estou curada. E já tinham passado 6, 7 anos. O São Bernardo, o Alavário e mesmo a Artística da Banca, em que treinei principalmente equipas masculinas, porque estava com a Federação e estava com o feminino, foram clubes realmente que me deram a oportunidade de poder demonstrar um bocadinho, não só na seleção, mas ao longo de uma época inteira, o que é treinar uma equipa, o que é estar com uma equipa, de uma forma mais efetiva do que na seleção, que era um pouco mais pontualmente, e fazia-me falta. Penso que as atletas, sendo treinadas por mim, sendo considerada uma referência, eu acho que sentiram alguma expectativa e alguma possível inspiração, como eu senti também quando contactei, quando era mais nova, com atletas de seleção, sejam eles masculinos e femininos, em que a minha atenção e aquilo que eu consumia era só tentar consumir o máximo possível, porque realmente aquela era a minha referência e tinha respeito e admirava, e possivelmente acredito que isso tenha acontecido com muitas atletas que ao longo do meu trabalho de seleções, na altura de Cabo Verde, ia participar no CAN, no primeiro CAN, nos Camarões. Encontrei uma seleção, obviamente, com atletas com muita vontade de dar o seu melhor e super motivadas e apreensivas ao mesmo tempo em participar num CAN. Acima de tudo, muito apreensivas por ter uma treinadora do género feminino, porque nunca tiveram. E eu acho que, às vezes, em África, a mulher treinadora não é vista como uma líder, mas foi uma experiência incrível em que conseguimos ganhar ou alcançar o nono lugar. Ganhamos a Taça Presidente, que não é a Taça dos Perdedores, foi uma conquista importante para Cabo Verde. O São Pedro, quando eu abracei o projeto de São Pedro, realmente queríamos fazer um bocadinho mais. Não definimos objetivos iniciais, chegámos a janeiro e eu próprio lhes perguntei, a partir de agora, quais são os objetivos. Porque se já construímos isto até aqui, já fizemos isto, eu agora passo-vos a batata quente e digam-me o que é que acham que vocês podem conseguir. E elas disseram, nós queremos ficar nos 4 primeiros lugares. E pela união do grupo, e mesmo com poucas jogadoras, fomos conseguindo, um bocadinho presos por arames, ir alcançando alguns resultados até à última jornada, que podíamos ter a classificação para uma prova europeia, e elas foram incríveis. Conseguimos a qualificação, fiquei muito orgulhosa por ter conseguido como treinadora e elas como atletas, com tanto espírito de superação, termos alcançado algo que não imaginávamos conseguíssemos, porque na época anterior era uma equipa que teve para descer de divisão. O presidente do Guardês ligou-me a dizer que estava-me a contactar porque andava à procura de uma treinadora e que se eu estava interessada em fazer parte do corpo técnico da equipa do Guardês na próxima temporada, não para treinadora principal, mas como treinadora adjunta. E eu fiquei um bocadinho, talvez, surpresa e contente ao mesmo tempo, porque sempre ambicionei estar numa liga competitiva como é a Liga Espanhola e dar um passito mais na minha carreira como treinadora, e aceitei. Foram 5 meses muito duros de campeonato, e a competitividade não nos deixava um segundo nos mantermos descontraídos. Isto é o mais espetacular da Liga. É a saída do Abel. Eu sou o Abel, é incrível como sou e como treinador. As coisas não foram correndo bem. Nós já falávamos há algum tempo que se as coisas não continuassem bem, que possivelmente a direção ia fazer aqui algum ajustamento. No dia em que perdemos um jogo da Liga contra o Elche, a direção acabou o jogo, reuniu-se, chamou o Abel, dispensou o Abel e perguntaram, e eu disse sim, eu estou capacitada para assumir a equipa. Apesar disto ser uma situação para mim muito difícil, em que um companheiro meu vai embora e eu vou assumir o lugar dele, eu estou capacitada para assumir a equipa e farei o melhor que puder.
Bem, eu apanhei a equipa com uma batata quente na mão, em que tu pensas, bem Ana, é assim, ou nós começamos a ganhar jogos, ou és a Ana que vai descer o guarda de divisão porque estás a treinadora principal e, portanto, vai jogar o play-down. E sabíamos que tínhamos que alguma coisa fazer e ganhar jogos. Tínhamos a pressão nas mãos e cada jogo era uma final para nós, portanto, desde janeiro que todos os jogos têm sido finais. Das coisas mais importantes que nós acabamos por fazer foi juntar outra vez um povo ao clube. E é incrível a forma como estas pessoas vivem o handball e a forma como nos apoiam e a forma como nos acompanham para todo lado. Não fizemos nada sozinhos, a ajuda de todos foi muito importante e isto é o trabalho de equipa. Emocionalmente foi um crescente, ganhar a confiança das atletas, principalmente elas acreditarem no nosso trabalho, mudarem de atitude, trabalharmos todos, como eles dizem, todos a bordo, no mesmo sentido e no mesmo objetivo, e isso foi fundamental. Isto ainda vai demorar um tempo a assimilar o que nós conseguimos, porque não é todos os dias que alguém está numa final europeia e nós chegamos, fomos jogo a jogo, alcançando, ganhando e pensando, meu Deus, o que é que nós fizemos? Estamos numa final europeia e fico muito contente por ter ajudado um clube a fazer história, fico muito contente por estar na história deste clube, no primeiro ano em que assumo, com uns colegas incríveis e com umas atletas que posso dizer, não somos todos perfeitos, não há clubes perfeitos, mas renderam-se todos, rendemos-nos todos e fizemos um trabalho incrível e só temos que estar orgulhosos do que fizemos até agora, ainda não acabou. Acho que o grupo foi-se completando sempre e claro que a Patrícia, a Santi e a Carol foram peças importantíssimas para que este sucesso fosse o que fosse, sem dúvida alguma. Seguimos até ao handball nas redes sociais. Luís Frade e o seu Barcelona venceram a Copa del Rei após ultrapassar o Logronho La Rioja por 34-23 na final. Com esta conquista, o emblema catalão alcançou a marca das 10 Copas consecutivas desde 2013-2014. O Nantes de Alexandre Cavalcante, Manuel Gaspar e Pedro Portela venceu em casa o Dunkerque do lesionado Diogo Oliveira por 37-19. Com quase 6.000 adeptos presentes nas bancadas e continua a sonhar com a primeira conquista do campeonato francês, estando a apenas um ponto do crónico campeão Paris Saint-Germain e com o encontro marcado na Cidade de Luz, no próximo dia 2 de junho. O Montpellier, que segue na terceira posição, venceu no terreno do Sesson-Rennes de Miguel Espinha e Tiago Rocha por 22-25. O pivô e antigo internacional português assinou 4 golos, com máxima eficácia. Já o ASBECAM de Beatriz Sousa, Jéssica Ferreira, Joana Rezende e Cristiana Morgado festejou o último jogo em casa esta temporada com uma vitória por 29-16 frente ao Rennes. A 3 jornadas do fim, o ASBECAM está no 4º lugar, a 1 ponto do Noisy-le-Grand, com mais um jogo. Miguel Gomes, do Polisportiva Cingoli, e Gonçalo Cunha, do Epan Lovan, garantiram ambos a subida à primeira divisão italiana. No jogo que decidia o campeão da segunda divisão e já com os objetivos cumpridos de parte a parte, foi o Epan a levar a melhor após desempate por livros de 7 metros e Gonçalo Cunha ergueu o troféu. Ruben Sousa, do Eisenach, foi distinguido como o melhor pivô da ronda 32 da segunda Bundesliga. O português assinou 7 golos na vitória por 41-25 sobre o Wolfen Wolfsburg. Foi também a primeira vez esta época que a formação germânica do Eisenach apontou a mais de 40 golos num jogo. No Showtime desta semana, relembramos a despedida do Benfica da European League, porque o guardião encarnado Sergei Hernández entrou para o lote das melhores defesas da última ronda dos oitavos de final. O espanhol, que na época transata, além de vencer a competição, foi também distinguido como MVP da Final Four. Chegamos assim ao final de mais um episódio. Obrigado e até para a semana.